Fala aí, beleza? Eu sei que você deve estar se perguntando o porquê do título, Crente versus Super Mario. Mas se você for cristão, se você for evangélico assim como eu, você deve estar simplesmente parando para pensar nesse exato momento que a nossa vida, ela se compara um pouquinho com esse jogo. Talvez não só com esse jogo, mas com outros jogos também. E eu vou te mostrar isso ao longo do vídeo, você vai notar. Logo na primeira fase, se você notar, você vai ver que logo quando começa aquela musiquinha lendária, que eu sei que deve ter vindo à sua mente agora, o que acontece? Você precisa crescer. Você está pequenininho e de repente você precisa crescer. Isso que você precisa crescer, o que acontece? Você bate naquele quadradinho lá em cima, pega aquele cogumelo e fica grande. Mas aí de repente vem uma tartaruga e se você não vigiar, você bate na tartaruga. Simples fato de você encostar na tartaruga já faz com que você simplesmente perca o tamanho e volte aquele tamanho pequenininho. Ou então se você não tiver pegado cogumelo nenhum, independente da quantidade de moedas que você tiver pego, não se esqueça disso, o que acontece? Você simplesmente morre ali mesmo. Porém, por mais que você morra no jogo, você tem a chance de voltar. Você tem mais duas chances. E nisso que você tem mais duas chances, você vai, continua e se depara com os mesmos obstáculos, porque você volta do início. Logo quando você volta do início, você não passa por aqueles mesmos obstáculos como passou antes. Você simplesmente já sabe que vai vir o cogumelo, você sabe que vai vir a tartaruga, você sabe que vai vir os outros obstáculos. E nisso, quando você passa, você vai ver que tem até uma planta carnívora que simplesmente surge do nada para tentar te matar. Mas aí do nada o que acontece? Você consegue passar de fase. Logo quando você consegue passar de fase, você se depara com alguns obstáculos também. Porque o fato de você ter passado de fase não quer dizer que não vai ter obstáculos, muito pelo contrário. Você vai ter obstáculos maiores ainda. Como no exemplo do Super Mario, agora as tartarugas estarão voando, saltitando, fora as outras barreiras que você vai ter pela frente. Digamos então que alguma tartaruga voadora dessa acabe pegando você. Simplesmente você passou por debaixo de uma, porque geralmente elas vêm de duas em duas, né? Só que simplesmente você tentou desviar de uma e acabou sendo pega por outra. Aí você vai e morre. O que você faz? Você recomeça, tem mais uma chance. Mas e se a sua chance já tiver acabado? Você vai ter que voltar daquela primeira fase, você já estava na segunda. Mas aí o que você vai fazer? Você simplesmente vai deixar para lá? Ou você vai recomeçar? Vai ter paciência? Não vai ter paciência? Vai desistir? Não vai desistir? Como é que você vai fazer? Digamos então que você realmente não desistiu, você voltou. Terminou a segunda fase, ou então não terminou, não conseguiu concluir a segunda fase porque infelizmente acabou morrendo na segunda fase. Nisso que você volta o jogo, você volta da primeira fase e tem que enfrentar aqueles mesmos obstáculos que você enfrentou logo no início. Quando você enfrenta aqueles obstáculos, talvez você pode até se esquecer de alguma coisa do primeiro nível e infelizmente acabar embarreirando alguma coisa, você ter que recomeçar. Pelo menos você já sabe porque você já passou. Você já sabe como chegar até um outro nível. E então, de repente, você chega na segunda fase, aí você passa da segunda fase, você chega na terceira, você pensa, poxa, consegui passar pela primeira e pela segunda fase. Agora eu já estou tranquilo, agora eu já estou entendendo o jogo. De repente a terceira fase parece que é um inferno. Tem cancela de fogo, tem piranha voadora, é uma coisa meio louca se você já jogou esse jogo. E o que acontece? Você simplesmente se vê numa situação que você pensa assim, cara, como é que eu vou passar dessa fase? Essa fase está muito sinistra. Mas aí você também tem os recursos que tem o cogumelo, tanto nas primeiras fases quanto nessa fase você consegue, entendeu? Você tem outros recursos que você pode utilizar do jogo. Você simplesmente não está encurralado. Por mais que você tenha essas barreiras, existe a possibilidade de você passar. E aí quando você passa, você simplesmente se depara com um aquário, ou seja, onde você simplesmente você tem que saber nadar. E onde tem águas vivas assim querendo simplesmente pegar você, ou então simplesmente você tem que saber flutuar, você tem que saber nadar para chegar na outra fase. E quando você chega na outra fase, você pensa assim, caraca, todo molhado, né? É outro inferno. Por incrível que pareça, você passa pelo inferno de novo. E você acha que é fácil? Não, não é fácil. E por que é uma fase difícil? Porque antes, as tartarugas, pelo menos, elas estavam, né, andando, se você encostasse nelas, você morria.
Agora não. Agora elas estão simplesmente pulando, tentando te jogar alguma coisa para poder te matar. Tem bola de fogo subindo, descendo, tem cancela de fogo, aquela musiquinha na tua cabeça e tem um dragão logo ali na frente. O que acontece? Você vai e, pum, se depara com ele e acaba morrendo. Tem que voltar tudo de novo. E aí, você vai desistir? Você vai voltar tudo de novo, tendo que passar por todas aquelas barreiras, todos aqueles obstáculos. Como é que você faz? Você tem paciência? O que as pessoas vão falar de você? Vão simplesmente chegar e dizer que você não consegue jogar um joguinho desses, que é para você parar, que é para você desistir? É o que acontece, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Isso acontece e muito. Mas aí que tá, Deus não está preocupado em quanto tempo você vai levar para passar de fase, em quanto tempo você vai levar para resgatar a princesa. Porque o que acontece para Deus não importa a velocidade. Para Deus importa simplesmente que você chegue ao final. Até porque senão ele não teria dito uma coisa em Lamentações. Se você puder, abre a sua Bíblia aí rapidinho. Senão, de qualquer forma, eu vou ler aqui para você. Está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, Deus te dá uma chance de recomeçar todos os dias. Basta você pegar essa chance e recomeçar. Não importa o que as pessoas vão dizer de você, não importa quanto tempo você vai levar para talvez passar da primeira fase. Tem pessoas que levam pouco tempo, tem pessoas que levam mais tempo. A palavra de Deus diz que ao que vencer será dada a coroa da vida. E você não pode esquecer que o reino dos céus ele é tomado à força. Então que você possa verdadeiramente se atentar mais ao que está escrito na palavra e se esquecer do que aquelas pessoas que estão ao seu lado assistindo o seu jogo estão dizendo de você, estão dizendo sobre você. Porque o reino dos céus ele é tomado à força. E mais uma vez, não se esqueça de uma coisa. Não importa a velocidade, mas sim que você chegue no final. Portanto, se você cair, levanta, sacode a poeira, continua. Caiu, vai ter que voltar do início, volta do início, mas não desiste. O importante é você chegar no final do jogo. E como o Mario resgatar a princesa, só que você não vai resgatar a princesa nenhuma, muito pelo contrário. Você vai ganhar a coroa da vida, aquela a qual Deus tem prometido para você, que já está pronta desde a fundação do mundo. Caso você queira, as referências bíblicas estarão escritas na descrição do vídeo e que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Valeu e até a próxima.